Gente, sábado foi o dia da educação. Lembra que a gente comentou na sexta-feira? E a gente traz hoje um tema que traz muita preocupação. A maioria dos professores da educação infantil, que é ali de 0 a 6 anos, não tem uma formação específica. E a gente convidou a pedagoga Alexandra Sardella para conversar com a gente sobre isso, se isso pode comprometer o desenvolvimento das crianças. Vamos conversar agora e, claro, você que é pai, você que é mãe, pode fazer a sua pergunta pelo 99897 mil. Alexandre, bom dia, Bom tudo dia, bem? Mônica, tudo bem? E você? Tudo. Então, é uma preocupação, porque é um período, né, ali, principalmente aos 2 anos em diante, que a criança precisa de todo o estímulo. Sim. Por que isso acontece? Então, Mônica, os pais às vezes procuram as escolas, né, achando assim, olha, eu quero que o meu filho ele esteja bem cuidado, né, ele bem alimentado, limpinho, porque eles se preocupam com a higiene, né, com os cuidados básicos, vamos dizer assim. Porém, nós temos por trás disso tem a questão emocional, estimulação cognitiva, que nós não podemos deixar de lado. E, às vezes, o profissional que trabalha, ele até cuida direitinho, ele abraça, ele beija, ele sorri, ele brinca com a criança, mas nós temos a questão da formação, ela vai orientar como trabalhar, unindo essa questão do carinho, sim, mas com a estimulação cognitiva. Né? E, às vezes, a gente percebe que o professor, aquele que não tem formação, ele tem essa boa vontade, mas ele não sabe o caminho a seguir. E nós também não podemos deixar de lado que essa formação, às vezes, está associado com a questão da remuneração. Tem muito a ver? Tem muito a ver. Então, na hora de se escolher uma profissão, um estudante lá no 2º grau, né, vai lá fazer o teste vocacional. Às vezes até dá para ser professor, né? Para ele, na didática, como lidar com o outro, como ensinar. Aí os familiares, mas você vai ser professor? Né? Isso ganha, né? O salário é muito baixo e tudo. Mas, às vezes vai ser um profissional que teria aquela capacidade de ensinar frustrado. Porque ele gostaria de transmitir aquele conhecimento. Então, nós temos que voltar, não é um problema da educação infantil, sim na formação. Na formação desses profissionais. Um melhor salário, oferecer, né, um melhor salário lá na frente. Então, está associado, Mônica. Infelizmente, né? Esse dado é verdade. Tanto mudar isso, sabe? Sim, e mostrar para esses jovens que, às vezes, o lidar com o outro, o passar informação, às vezes eu chego assim e eles falam para mim, eu vou dar palestra nas escolas falando sobre a profissão, né, de pedagogo, e eles falam, era isso que eu queria. Eu gostaria muito eu gosto muito de criança. Gosto de ensinar. Gosto de ensinar, eu ensino meus primos, eu já ajudei minha mãe também é professora, mas ela fala para mim não ser professora. Olha para você ver, né? Então, é uma cultura do nosso país que a gente tem que mudar. Tem que mudar. Sabe, precisa ser valorizado, gente. E é muito bom. Então, quando você faz aquilo que você gosta, Mônica, é bom, você faz com carinho e você não deixa de passar aquelas informações que precisa. Por exemplo, lá na primeira infância, a professora, o menino entra para a escola e começa a chorar. Como lá na faculdade você teve a psicologia da educação, como se comportar, você vai ver o que está por trás daquele choro. É um apego àquela mamãe. Às vezes não é o menino que não quer ir para a escola, é a mãe que não quer deixar. Tem muito isso também, né? Então, ela deixa o menino lá na escola e fala, tchau, a mamãe tá indo. Não chora, não vai. O menino até gostaria de ir, mas ela falou, não chora. Ela fica naquela tensão, né? E aí o professor, com o olhar clínico, ele vai falar, olha, aqui na escola tem pessoas que gostam de você, assim como a mamãe, assim como o papai. A mamãe foi, mas ela volta para buscar. Vamos conhecer outras pessoas, né? E não é só falar, Mônica. A criança percebe pelo tom de voz, pelo toque. Às vezes a profissional está falando aquilo para a mãe, mas no jeito dela pegar a criança, né, a criança já se sente insegura. Então, a pessoa que tem essa formação, ela vai saber de um jeito diferente como lidar com essas primeiras emoções que vão fazer toda a diferença lá na vida adulta. Para convivência, para tudo. Quer dizer, é uma profissão que é muito, né, ela é de dedicação a um ser humano que chegou ao mundo, que está ali, né, tentando entender onde é que ele está. Isso.
é o serzinho que você está formando ali. Tem pesquisas aqui no nosso material, né? Segundo especialistas, a ciência já comprovou que a arquitetura do cérebro se forma nos primeiros anos de vida. Eu achei isso interessantíssimo. É o que nós chamamos da estimulação precoce. Quanto mais a formação neuronal, né, aquela coisa de estimular, quanto mais informações você colocar ali na primeira infância, ela vai fazer a diferença lá na frente, sim. Não hiperestimular. Né? Porque até tem muitos pais que falam, não, eu não vou levar para a escola, não, eu sei estimular aqui em casa. Mas ele vai estar deixando de trabalhar também a questão social. O contato com o outro, a troca de informações, até onde eu posso ir. Porque esse contato na escola e até o professor é uma peça fundamental de mostrar, eu empresto para a Mônica esse brinquedo, né? A Mônica empresta para o Luiz para a Alexandra e tem essa troca. Porque tem o egocentrismo que faz parte da primeira infância, que todo é meu, toda criança passa por isso. Mas no ambiente escolar, quando ela aprende a dividir, essa fase vai passar muito mais rápido, ela vai saber dividir as coisas na primeira infância e lá na frente também. Está comprometido, então, a gente pode dizer isso, assim, um pouco essa estimulação, né, o desenvolvimento, a capacidade, né, da criança enxergar o seu potencial. Como é a sua avaliação como pedagoga, Alexandra? Fica comprometido, Mônica. Esses profissionais também, não é só a formação, Mônica. Às vezes você fala assim, fez a faculdade, fez a pedagogia, mas tem que ter uma especialização também para trabalhar com a educação infantil ou com a educação básica. Por quê? Às vezes, na educação infantil, você coloca um professor que lida com todas as matérias. Na educação infantil tem? Tem. Ele trabalha um pouquinho de matemática, quando ele fala das cores, dos números, do português com a alfabetização, da geografia, da história, com as datas comemorativas. Às vezes fala assim, eu não gosto de matemática, então eu não vou ser tão bom na questão da matemática, o professor. Né? Quando ele faz uma especialização, ele é trabalhado tudo isso. Né? Para saber como ensinar de uma maneira gostosa e que a criança vai aprender. Porque às vezes não é um problema de ensinar, é um problema de aprender. De aprender, né? Porque hoje as crianças aprendem pela televisão, sim, se for deixar, né? Pelo tablet. Mas nós temos um direcionamento, tem conteúdos para cada faixa etária e o professor formado ele vai saber em qual idade eu vou oferecer este conteúdo. Para que a criança assimile, Absorve. né? A gente hoje tem um dado também que hoje a criança passaria quase que 8 horas, né? Numa escola de educação infantil, assim. Pelo trabalho dos pais, né? Hoje a maioria das crianças, os pais vêm para a cidade, às vezes o pai, a mãe, e não tem nenhum familiar. Exato. Então, eles optam pela escola, né? A criança vai cedo, tem o café da manhã, o lanche da manhã, o banho, o almoço, o lanche da tarde. Às vezes já sai até com jantar. Então, o pai chega lá, às vezes o pai fala assim, eu fico tão preocupada de ficar com a criança fora o dia todo. Mas essa preocupação, se for um local que tem pessoas habilitadas para trabalhar com aquela criança, eles podem ficar tranquilos, né? Porque ela vai estar sendo bem cuidada e estimulada da maneira correta. E eu sempre digo para os pais, a hora que vocês chegarem em casa, que aquele tempo seja com a criança. Façam tudo o que vocês tenham que fazer durante o tempo que a criança esteja na escola. Para que a hora que chega em casa, você possa brincar, dar atenção, né? Fazer as atividades com as crianças, né? Escolares. Alexandra, para a gente fechar rapidamente, para mudar, seria como? Seria o quê? Investir na formação destes profissionais. O quanto antes. O quanto antes. E a gente ganha muito, uma sociedade que ganha muito, né? Deixa eu agradecer esse papo gostoso com a Alexandra Sardella, que é pedagoga com a gente aqui hoje, falando sobre educação infantil. Volte mais vezes. Estou à disposição. Bom feriado, viu? Muito obrigada. Obrigada, Bom dia. Alexandra. Bom dia para você também.